Pare de consumir isso agora, ou sua antena interior vai adormecer. Há algo que você ingere mentalmente todos os dias que funciona como uma camada de algodão sobre os seus sentidos. Ruído, medo e rotinas que te fazem esquecer quem você é. Quando digo isso, estou falando de um trio simples e perigoso. O scroll interminável de notícias sensacionalistas que alimenta a ansiedade. O consumo de conteúdos que plantam culpa religiosa e te mantêm em posição de súplica. E feeds de redes sociais que transformam a sua vida em comparação e embotamento. Se você se sente entorpecido, sem sinal, é porque essa dieta informacional está abafando o seu terceiro olho. A centelha perceptiva que permite ver além da superfície. Se essa palavra toca você, escreva nos comentários "Eu paro" para ancorar sua intenção agora. Imagine uma porta blindada com um teclado digital. Cada tecla é uma frequência, cada código aceita ou rejeita uma informação. A mônada, aqui entendida como a fonte primordial, é o lado de dentro dessa porta, o lugar do qual sua percepção mais pura emana. Do outro lado, existem forças e padrões que funcionam como mediadores ou bloqueadores. Alguns textos gnósticos chamam esses bloqueadores de arcontes. Outros, em linguagem simbólica, os chamam de demiurgo. Estruturas que mantêm a memória espiritual adormecida por meio de narrativas repetidas. Digo isso não para te enredar em teologia complicada, mas para oferecer uma leitura. A sua mente recebe códigos externos todos os dias. Esses códigos podem programar a sua antena para ouvir estática em vez de sinal. Na leitura gnóstica operativa, e eu falo disso como uma interpretação, não como se fosse uma prova histórica, Jesus funciona como um operador que demonstra um circuito correto de ação. Ele aponta para o potencial de reconfiguração da realidade quando alguém restabelece ligação consciente com a fonte. Lázaro, nessa leitura, é um exemplo simbólico de um despertar que acontece quando a frequência interior é reclamada. Use isso como mapa, não como dogma. Para sair desse padrão, existem 3 chaves que você precisa aprender a empunhar: reconhecimento, autoridade e comando. O reconhecimento não é apenas acreditar. É sentir a presença da sua centelha agora, como uma luz no peito. A autoridade é recuperar o direito de agir a partir dessa presença, sem pedir permissão a narrativas que diminuem você. O comando é a emissão clara e breve do alinhamento, uma linguagem que opera como código e que move informações no nível energético. Primeira chave: reconhecimento. Para reconhecê-la, você precisa reduzir o ruído. Isso começa com ações práticas. Desative notificações, limite o tempo de uso do feed, evite consumir notícias sensacionalistas antes de dormir. Pare de alimentar conversas internas que repetem mensagens de inferioridade. Não sou suficiente, não mereço, porque elas sintonizam sua antena numa frequência baixa. Em vez disso, pratique um gesto simples toda vez que sentir o corpo entorpecido. Coloque a mão no peito, respire fundo, diga para si mesmo em voz baixa: "Eu vejo". Esse é um pequeno código de reconhecimento. Segunda chave: autoridade. Autoridade não é arrogância. É a postura interna que toma responsabilidade pela própria percepção. Quando você para de consumir narrativas que te colocam na posição de vítima, sejam essas narrativas midiáticas ou rituais de culpa, você retoma um estado onde pode decidir o que entra no seu campo. Autoridade prática. Limite conversas que te drenam, crie um âmbito temporal sem mídia ao acordar e, antes de dormir, determine espaços do dia onde você é o guardião do seu próprio campo mental. Cada vez que você diz não a um conteúdo que te diminui, você está fortalecendo o músculo da autoridade. Terceira chave: comando. Depois de reconhecer e assumir autoridade, você emite. O comando é curto, direto e deve ser sentido antes de ser dito. Pense como um código criptográfico de 3 frases: curto, presente, afirmativo. Não é uma oração de súplica,
É um protocolo de alinhamento. Exemplos de frases que você pode adaptar para sua própria voz. Mônada, eu me reconheço aqui. Minha visão interior se abre. O ruído que me tolhe é liberado. Fale com firmeza, sem dramática mania. Declarações curtas têm mais força do que longas justificativas. Agora eu vou te dar um passo a passo operacional para você executar já. Um protocolo prático, sensorial e direto. Lembre-se. Pratique em equilíbrio. Se você tem histórico de fragilidade mental ou emocional, procure suporte profissional antes de aprofundar práticas introspectivas intensas. Passo 1. Desconectar. Encontre um local calmo. Silencie o telefone. Desligue notificações. Escolha um bloco de 10 minutos onde você não será interrompido. Essa é a ação externa que permite a mudança interna. Passo 2. Deslocar. Sente-se com a coluna ereta. Respire pelo nariz contando até 3, segure 2 tempos, solte contando até 4. Coloque a mão esquerda sobre o peito. Visualize um elevador interno subindo desde o topo da cabeça até o centro do peito e então, descendo como se ancorasse no seu coração. Sinta que algo desce do alto para o seu centro. Não busque imagens complicadas. Apenas perceba um acolhimento no peito. Passo 3. Ressonância. Permita que o seu corpo se torne um receptor silencioso. Imagine que o ruído ao redor é uma estática que você pode reduzir girando um botão para a esquerda. Sinta a tensão reduzir. Mantenha a respiração cadenciada. Observe pensamentos como nuvens. Não os prenda. Passo 4. Emitir o protocolo. Fale em voz baixa, com convicção. Pode usar frases como: Mônada, eu te reconheço. Eu reclamo minha visão interior. Todo ruído que não é meu, agora se dissipa. Eu vejo, está feito. Use suas próprias palavras se isso soar mais verdadeiro. O ponto é clareza. Frases curtas, em presente, sentidas no corpo. A sequência tradicional que eu ensino é breve. Reconhecimento. Mão no peito. Autoridade. Postura. Comando. Fala curta. Passo 5. Soltar. Depois que emitir, solte deliberadamente. Abra a mão. Relaxe a mandíbula. Volte a respiração ao comum. Não fique esperando um efeito teatral. Observe as sensações sem exigir resultados instantâneos. Se vier sede emocional, permita que ela aconteça. A soltura é tão importante quanto o comando. Quando você prende, a energia não circula. Vamos praticar isso agora. Respire 3 vezes, coloque a mão no peito, imagine o elevador descendo, diga em voz baixa: Mônada, eu me reconheço. Minha visão interior está desperta. O ruído não me prende. Está feito. Em seguida, solte. Observe. Não julgue o que aparecer. Nem todo processo é limpo. Interferências virão, e você precisa saber como responder sem reagir. A dúvida se manifesta como estática. Pensamentos que argumentam com você. Memórias que tentam te puxar de volta ao velho padrão. Quando isso acontecer, não entre em diálogo com a dúvida. Observe. Isso é estática. Repita o protocolo em silêncio e retorne à respiração. A luta verbal só aumenta o ruído. Outro tipo de interferência é a provocação social. Pessoas ao seu redor podem sentir a mudança e reagir com descrédito, medo ou ironia. Prepare-se para manter limites suaves. Não é necessário cortar relações, mas seja claro sobre seus limites. Hoje não vou entrar nesse assunto, ou agradeço, mas não consumirei esse conteúdo agora. A ruptura visível pode acontecer, e isso nem sempre significa que algo deu errado. Muitas vezes, é sinal de reordenação. Você vai começar a perceber sinais sutis e, às vezes, desconcertantes. São 3 principais e é importante reconhecê-los para não se assustar. O primeiro sinal eu chamo de colapso. Coisas antigas podem desabar. Percepções que antes pareciam sólidas perdem sua sustentação. Isso pode se manifestar como um episódio emocional intenso, um conflito que surge do nada, ou uma cadeia de eventos que obriga você a repensar.
Quando algo colapsa, mantenha-se neutro. Respire, documente o que aconteceu e não faça declarações definitivas no calor do momento. O segundo sinal é o eco. Depois de emitir, você pode perceber repetições no mundo, coincidências, palavras que retornam, pequenos sinais que parecem repetir o comando que você soltou. O eco não é necessariamente um espetáculo. Muitas vezes é um lembrete tênue de que informações estão reordenando. Tome isso como confirmação parcial e continue a prática com consistência. O terceiro sinal é a neutralidade. Curiosamente, ao alinhar seu campo, o mundo pode simplesmente seguir indiferente em alguns aspectos. Algumas pessoas relatam que problemas antigos não evaporam dramaticamente. Eles ficam menos carregados ou perdem a urgência. Neutralidade é um bom sinal. Indica que a sua relação ao problema mudou, mesmo que a situação externa leve tempo para se manifestar. Há riscos sociais e psicológicos que merecem atenção. Quando você reduz o consumo que sustenta o coletivo, por exemplo, se você deixa de alimentar um feed conflituoso, algumas relações podem estremecer. Pessoas que alimentavam a dinâmica podem pressionar você a voltar ao antigo padrão. Mantenha compaixão. Explique sua prática, se for seguro, e preserve redes de suporte. Não abandone família ou igreja sem diálogo responsável. Se a sua experiência despertar ansiedade intensa, procure um profissional qualificado. Esta prática não substitui terapia ou acompanhamento médico. Agora, voltando ao eixo do título, pare de consumir isso se não quiser perder seu terceiro olho. Em termos práticos e acionáveis, escolha até 3 hábitos para cortar imediatamente. Recomendo começar com apenas um, durante 3 dias seguidos, para testar. Por exemplo, durante 3 dias, não role o feed noticioso antes de dormir e nem pela manhã. Ou 3 dias sem consumir conteúdos religiosos que o deixem envergonhado ou culpado antes de dormir. Ou 3 dias sem comparação nas redes, sem Instagram, sem TikTok, sem passar tempo medindo sua vida pela dos outros. A proposta é clara. Crie um espaço de silêncio suficiente para que a antena interna receba um sinal claro. Durante esses 3 dias, faça a chamada diariamente. Desacople o ruído, desça ao peito, emita o protocolo, solte. Anote sensações, pequenas mudanças e qualquer sinal de colapso, eco ou neutralidade. Não espere milagres espetaculares. Espere realinhamentos sutis que, com persistência, se acumulam. Algumas perguntas práticas para ajudar você a escolher o que cortar. O que você consome antes de dormir que altera seu estado de humor? Que tipo de conteúdo te deixa envergonhado de ser você mesmo? Que pessoas, chats ou grupos reforçam uma visão de impotência? Se a resposta apontar para notícias sensacionalistas, comece por aí. Se é culpa religiosa, proteja seu tempo interno à noite. Se são redes sociais, use limites de tempo e momentos offline. Uma advertência ética. Eu não prometo cura instantânea, riqueza ou milagres garantidos. O que proponho é uma reconfiguração de frequência que pode se manifestar de maneiras diferentes, às vezes confortáveis, outras vezes desconfortáveis. Algumas mudanças podem levar a rupturas temporárias em rotinas e relacionamentos. Isso faz parte do processo de limpeza. Mantenha responsabilidade. Não isole-se em práticas extremas sem suporte. Se surgirem crises emocionais, procure ajuda profissional. Antes de encerrar, vou oferecer uma oração curta, operativa. Uma chamada dirigida à mônada, que você pode usar como encerramento da sua prática. Lembre-se de que ela é afirmativa, no presente, e breve. Faça-a com a mão no peito, respiração regular, e permita a liberação emocional depois. Se preferir, adapte as palavras para algo que soe mais verdadeiro para você. Mônada, eu te reconheço aqui. Reclamando minha visão interior, eu me ancoreio no meu centro. Todo ruído que me eclipsa é agora liberado. A minha antena desperta. Que a clareza se mantenha, com responsabilidade e cuidado. Está feito.
Depois de dizer isso, solte. Respire como se estivesse deixando cair algo pesado. Não espere espetáculo. Observe nas próximas horas e dias como sua percepção muda. O desafio final. Escolha uma das 3 áreas: notícias sensacionalistas, conteúdos de culpa religiosa antes de dormir, ou uso compulsivo de redes sociais, e comprometa-se por 3 dias a não consumir. Faça a chamada diariamente. Anote mudanças. Se essa mensagem falou com você, comente. Eu paro agora para ancorar a sua intenção. E se quiser continuar caminhando nesta trilha de reconfiguração, inscreva-se no canal para mais práticas e compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outra pessoa a recuperar a própria antena.